Olá, tudo bem? Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas vivam com autismo no Brasil. É uma condição que desafia a sociedade, desafia famílias, desafia escolas a se adaptarem para promover uma inclusão efetiva e, acima de tudo, respeitosa. Neste podcast da Escola do Legislativo, vamos tentar explorar um pouco dos desafios, das conquistas e dos caminhos para um futuro mais inclusivo. Este é um podcast especial sobre o autismo, dentro do Abril Azul, um mês dedicado à conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Este podcast é organizado pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara e está dentro das atividades do Fórum Municipal Abril Azul. Foram criados aqui na Câmara Municipal vários fóruns temáticos com o objetivo de realizar debates, realizar palestras, exposições, cursos e outras atividades, como este podcast que está ocorrendo agora. Tenho a honra de mediar uma conversa essencial junto da presidenta da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara, vereadora Luna Meyer, e também de duas convidadas incríveis, Karina Maia, gestora do Centro de Referência do Autismo, e Michele Neves, presidente da Ampara, Associação de Mães de Pessoas com Autismo. Primeiramente, a sua saudação, vereadora Luna Meyer. Muito bem-vindas ao nosso podcast, Karina e Michele. Olá, Chico. Olá a todos que estão nos assistindo nesse podcast tão especial, no Abril Azul, para que a gente possa debater um tema tão necessário. Eu sempre comento com a Karina que é impressionante o como esse tema tem adesão. Sempre que a gente faz qualquer coisa dele, sempre aparece um monte de gente. Porque, além dessa imensa notificação atual dos 2 milhões, tem aquelas pessoas que estão ainda desconfiando, que percebem sinais do autismo em si, que percebem sinais em seus filhos, em suas crianças, em outras pessoas da família, e querem entender um pouco mais desse assunto para justamente poder buscar aí as intervenções adequadas que precisem ser feitas, né? Então, esse podcast é uma honra estar aqui hoje. Ele vem justamente com esse intuito de a gente estar explorando todas as informações possíveis sobre o TEA, o transtorno do espectro autista, para ajudar as pessoas nesse caminho. E, acima de tudo, mostrar que a pessoa com o TEA, ela não é melhor nem pior que ninguém, que ela é apenas diferente. E assim a gente promove mais a igualdade, né? A tolerância e uma sociedade melhor automaticamente. Então sejam muito bem-vindas, tenho certeza que essa conversa vai ser muito, muito produtiva. Michele Neves, presidenta da Ampara, Associação de Mães de Pessoas com Autismo, sua saudação. Eu queria agradecer a vocês pelo convite e vai ser um papo muito produtivo. Karina Maia, gestora do Centro de Referência do Autismo. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, Luna, para falar desse assunto tão importante que é o autismo, e realmente ele é instigante, né? E como a condição ela é muito complexa, tem muita adesão mesmo, as pessoas querem cada vez mais saber sobre o assunto, né? Então, eu quero agradecer o convite e a oportunidade de poder falar, esclarecer e trazer mais informação. Karina, na fala da vereadora Luna Meyer, ela falou de pessoas que estão procurando sinais sobre o autismo. O que é o transtorno do espectro autista e quais são os principais sinais? O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele atinge o cérebro no período de maturação, ou seja, essa pessoa ela nasce autista. Os sinais, eles vão aparecendo conforme o tempo, né? Ao contrário, por exemplo, de síndromes, como a síndrome de Down, que já durante a gestação a mãe já pode ter um diagnóstico ali, né, mais evidente, tem uma característica física. O autismo, você só começa a ter as suas percepções dos primeiros sinais no desenvolvimento desse indivíduo. Então, conforme ele vai tendo o seu desenvolvimento motor, o seu desenvolvimento cognitivo, a família vai tendo algumas percepções de alguns sinais evidentes, como, por exemplo, né, eu posso já citar alguns sinais. O bebê, até 1 ano de idade, geralmente ele balbucia, ele segue com o olhar,
a mãe quando está falando com ele olha nos olhos, ele tem sorriso social, que a gente chama, né? Quando você brinca com o bebê, ele já dá aquele sorrisinho para você. Então, você começa a perceber que a criança, ela não está em desenvolvimento de uma forma típica, porque ela não apresenta esses sinais. Então, tem gente que fala assim, mas eu consigo detectar autismo em bebês? Se você tiver o conhecimento do desenvolvimento infantil e dos sinais importantes de verificação dessa condição, você consegue sim detectar. O bebê geralmente dá tchau, manda beijinho, imita, né? Então, o bebê com autismo, ele não desenvolve muitas vezes essa habilidade. E isso não é para todos, tá? Não que ele não esteja observando aquilo que está acontecendo. Exatamente. Ele só não reproduz. Não corresponde. Corresponde. Tem mais interesse, às vezes, por objetos do que por pessoas, né? Então, ele está aqui, ele vai querer mexer na água, ele vai querer mexer no aparelho celular, ele vai querer mexer no microfone, você chama. Ele não te dá aquela atenção, né? Ele não tem aquele compartilhamento do que ele está fazendo, de te pegar e te dar para mostrar para ele. Então, você começa a perceber certos comportamentos. Isso não é para todos, né? Porque quando a gente está fazendo o diagnóstico, às vezes a mãe fala assim, então eu li alguns sinais, mas eu vejo que o meu filho, ele olha nos olhos, ele balbucia, né? Então, ele tem algumas características que não conferem. Então, é uma soma de sinais que a gente precisa ter uma relevância para poder fechar efetivamente um diagnóstico. Isso não é comportamental, é neurológico. É comportamental. Também. Ele é um transtorno neurobiológico, e isso afeta o cérebro, sim, em maturação dentro das suas áreas específicas, tanto que ele é um espectro, Chico. Né? Então, a gente entende o autismo, né? O leigo, ele entende o autismo ou de baixo funcionamento, que é aquele autista que tem uma deficiência intelectual associada, que tem as suas limitações mais graves, ou a gente entende aquele que tem altas habilidades junto ao desenvolvimento do autismo ou que não tem deficiência intelectual. Dentro dessa lacuna, existem vários outros autismos, então você nunca vai encontrar um autista igual ao outro, né? E aí você começa a ter as percepções... Não é um diagnóstico único, né? Não. Você consegue ter as percepções durante o desenvolvimento dessa criança. Umas apresentam a fala, outras não, né? Outras que apresentaram a fala talvez não tenham um contexto na fala, tenham uma dificuldade comunicativa, de não saber fazer troca, turno, temas, discutir sobre aquela, né, questão que está sendo falada ali naquele momento, aquele assunto. Né? Existem alguns interesses muito restritos desse autista, que ele só vai gostar, às vezes, ter hiperfoco em algum tema específico, não sabe conversar sobre o outro assunto. Então, são duas características importantes a se observar: a linguagem e a comunicação desse indivíduo e a interação social e o comportamento dele. Nas últimas décadas, nós temos observado um aumento nos diagnósticos de autismo, porque tem tido mais casos de autismo, ou porque o diagnóstico melhorou? O diagnóstico melhorou muito, o conhecimento das pessoas, né, o acesso à informação, a capacitação dos profissionais em verificar melhor essa condição. Então, por isso a gente tem, né, as pessoas também começaram a se reconhecer autistas, né? E quais são os níveis do autismo? Eu sei que você já acabou de falar que existe um espectro, né? Mas eu sei que trabalha com níveis. Quando a gente fala com espectro, é justamente isso, de que existem vários níveis. Quais são os níveis os níveis e suas principais diferenças, assim? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, até banalizando o autismo, falando que, eu acho que eu tenho nível 1 de autismo, e aí você vai ver, não tem nada a ver, entendeu? Aí eu queria que você dissesse assim pra gente, tipo, no nível 1, assim, uma pessoa nível 1, quais seriam as características? No nível altíssimo, quais seriam as características? Antigamente a gente falava de leve, moderado e severo. Sim. Tá? Hoje usa-se o termo nível 1 de suporte, 2 e 3. O que isso quer dizer? O nível 1 de suporte, ele não precisa de um apoio considerável para suas atividades da vida diária, para sua autonomia, né? E geralmente a gente caracteriza aquele autista que é realmente mais leve, não tem deficiência intelectual, né, consegue suprir as suas necessidades com autonomia e independência, né? Tem apoio para uma coisa ou outra, não distingue uma coisa ou outra. Então, esse ele tem um nível 1 de suporte, tá?
O nível 2 se caracteriza por um apoio intermediário aí de suporte, um apoio moderado de suporte. O nível 3 é aquele que a gente considerava o autista mais grave, que tem total dependência de outra pessoa para poder realizar atividades básicas do dia a dia. Então, por isso que nós caracterizamos em 3 áreas, né? E como vocês duas são mães, eu queria perguntar para vocês, já foi identificada alguma questão genética? Qual que é a ligação no diagnóstico do autismo? O autismo, sim. Tem uma incidência de 97% a 99% genético, isso já é evidência, né? Que é genético. Não se sabe ainda qual marcador biológico, porque existem 1.045 genes sendo estudados aí, então não existe um gene específico, né? Tanto que existe um espectro, cada um é afetado de uma forma. 81% de hereditariedade, então um pai autista pode ter um filho autista, né? E muitas vezes você está fazendo a avaliação do filho, a mãe fala, nossa, mas ele tem características muito parecidas com o meu esposo. E aí a gente vai ver o pai também tem autismo e não sabe, mas um autismo talvez de um nível de suporte menor, né? E de 1 a 3% de fatores externos e ambientais, que a gente fala. Então, o que são esses fatores externos e ambientais, né? Então, alguma infecção, por exemplo, na gestação, que pode ter afetado essa pessoa de alguma forma. O uso de anticonvulsivante, o ácido valproico é muito falado, que é um anticonvulsivante que, se a mãe ingerir na gestação, pode sim afetar o cérebro dessa criança e trazê-la, né, na condição de autista. A prematuridade extrema é também um agravante. Questões no parto podem afetar, Não. por exemplo? Não, né? Não. De forma... No parto pode ser que a criança tenha tido uma anóxia cerebral, né, uma falta de oxigenação, alguma coisa, e você ter uma paralisia cerebral e aí coincidir alguns comportamentos. A gente estava falando das características e dos níveis, né? Até vou voltar um pouquinho, já que você fez essa pergunta, porque nem todos os sinais eles identificam como TEA, como autismo, né? Nem todas as características aí é só do autismo, inerente à pessoa com autismo. Tem características, por exemplo, que é muito inerente da pessoa com TDAH. Sim. Né? Então, você tem que ter um conjunto ali, uma gama de características para poder identificar. O que você falou que causaria, a gente pode incluir cigarro, álcool e droga? Quer dizer, droga e droga, né? Os 3, né? As drogas, elas afetam muito o desenvolvimento. Mas levaria ao autismo? Ela não? pode levar a síndrome alcoólico fetal, que também afeta o cérebro desse bebê. E aí a gente precisa ver a gama de comportamentos que ele vai apresentar a mais, além do que isso afetou, para poder fechar ali além, né, desse caso, porque aí a gente tem um histórico, relato dos pais que foram usuários ou que teve acesso a alguma droga, né? E aí fechar efetivamente o autismo. E a importância do diagnóstico precoce? É muito bom, né, Mi? Porque com o diagnóstico precoce a gente consegue trazer muito mais qualidade de vida para esse indivíduo, ele consegue ter a intervenção logo muito cedo, né? E eu falo sempre assim, né, Chico, só complementando, não é o autismo que vai iniciar, o diagnóstico de autismo que vai iniciar a intervenção. Se a criança tem 2 anos, ela não fala, ela já precisa de intervenção. Não quer dizer que ela seja autista, ela pode ter uma perda auditiva, ela pode estar sofrendo aí qualquer outra questão. E aí ela precisa, por exemplo, de um fonoaudiólogo já logo precocemente. Isso vai facilitar a comunicação dela, o desenvolvimento dela e tudo mais. Dentro disso, antes de colocar a próxima pergunta, eu queria perguntar para você quais são as principais comorbidades, aquilo que geralmente anda junto com o autismo e muitas vezes é confundido com o autismo, que a gente não colocou essa questão, mas acho que ela é uma questão boa de saber, porque muitas vezes há essa pegadinha, né? Eu acho que é autista, mas não, é TDAH, acho que é autismo, mas não, é só TOD. E tem aquelas coisas que andam junto com o autismo mesmo, porque é possível ser TDAH, que eu sou, e ser autista também. Por exemplo, o TDAH ele tem um hiperfoco, às vezes, né? Então, isso coincide muito com o hiperfoco do autista, porque o autista ele tem hiperfoco em alguma área específica, né? O toque, Luna, que é pouco falado.
né? O transtorno obsessivo compulsivo é aquela pessoa, por exemplo, que tem uma rotina de lavar as mãos, por exemplo, toda hora, de colocar as coisas pareadas em cor, né? Então que não pode ver as nada pessoas assim, ó, que já identificam, fica né? nervoso. Aí fala, não, ele é autista, porque ele tem essa mania de fazer as coisas tudo organizada e tudo desse jeito. Não, porque para eu detectar o autismo, eu preciso de outras características junto com ela, né? Então, não, ele tem toque. Isso também tem tratamento, né? Enfim, comportamentos muito rígidos, né? A pessoa, às vezes, ela tem que estar em tal lugar, aquele horário, né? Então, a gente também tem que Aquele ritual, fazer né? aquele ritual de coisas. Então, tem muita coisa aí que você precisa estudar. O diagnóstico de autismo não é fácil, gente. Não é em 5 minutos de consultório que você detecta autismo em alguém. Isso que fique bem claro, porque isso acontece muito, né? Rapidamente se faz um diagnóstico em 5 minutos, não. Com certeza. E dentro do que já se estuda do autismo, você percebe quais são as terapias e intervenções que têm se mostrado mais eficazes? De repente, alguma coisa mais atual, mais recente, que está tendo um resultado muito bom? Como cada indivíduo é único, Luna, a gente tem muito receio, né, de indicar. Fala assim, olha, é melhor você seguir esse caminho, esse caminho, esse caminho. Então, às vezes, se eu falar para uma mãe, olha, esse atendimento dessa forma vai ser o melhor que tem de evidência para se tratar autista. Nós temos hoje análise do comportamento aplicada, nós temos o atendimento generalista que é muito eficaz, né? Tem pessoas que a terapia cognitivo-comportamental também dá muito certo. Então, depende muito das características e da condição de cada um. E o uso do canabidiol para o autismo? Como medicação? O que você tem a dizer sobre isso? A gente não é bem tem... polêmico. Não existe uma evidência 100% já de que o canabidiol ele trata os comportamentos dentro do autismo, né? Aliás, nenhuma medicação é para autismo. Todas as medicações que o autista toma são para os comportamentos inerentes ali à condição. Então, agitação, ansiedade, depressão, agressividade, impulsividade, né? O canabidiol, ele tem evidência para epilepsia refratária, que é aquela epilepsia em que a pessoa já tomou todos os anticonvulsivantes possíveis e não consegue tratar. Então, isso há evidência científica já e é comprovado. Que legal. Né? Esclerose múltipla geralmente utiliza, ajuda bastante. Alzheimer, Parkinson, demência. Câncer geralmente faz uso para dor, porque ele também tem esse efeito. Nós temos receptores endocannabinoides que ajudam muito, né? A receptividade da medicação. Mas é teste. Como não tem uma dose dependente, ainda para o autista a gente vai fazendo dosagens específicas para cada um. E tem vários tipos de óleos medicinais do cannabis. A gente tem um programa dentro do centro de referência, né, que tem oferecido cannabis via SUS, mas eles são acompanhados constantemente, vendo resultados, se está tendo resultado, se não está tendo resultado, porque varia muito de comportamento para comportamento. Agora, Michele, vamos ouvir a Michele. Como a sociedade pode contribuir para a desmistificação do autismo? Eu acho que esse podcast é uma das opções, né? Porque a gente precisa da informação, né? Então, um podcast, uma palestra, uma pesquisa, nisso a sociedade fica sabendo o que é e se informar mesmo do autismo, né? Te perguntar na posição de mãe, a Luna está me sugerindo aqui, quais são os principais desafios para a inclusão social e escolar da pessoa com TEA? Como mãe, é muito difícil. Isso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, porque eu falo por exemplo, na creche, a criança tem a vaga garantida, a vaga dela está garantida. Não quer dizer que ela vai frequentar a escola, né? Porque se ela tem um laudo, se ela precisa de um acompanhante, por exemplo, ela só vai se tiver esse acompanhante. Se não tiver, eu já não posso levar essa criança na escola. Então, assim, eu estou falando de educação, né? Os desafios da educação são muito grandes. E as profissionais serem capacitadas, né? Porque não adianta colocar qualquer pessoa lá para ficar com a criança.
Essa criança precisa de uma rotina, de um vínculo, de cuidados. Então, não é qualquer pessoa que pode estar cuidando dela. E na escola tem o desafio de bullying, do tratamento diferente, por exemplo, dado por outras crianças a ela? Ah, sempre tem, né? Porque eles são diferentes ali, né? Então, e a criança, ela não entende, né? Por que ela está fazendo isso? Por que está acontecendo isso com ela? Então, eu acho que o bullying vem sem a criança saber. E depois, a criança sabendo, isso vai diminuindo mesmo, né? E dentro da tua experiência na Ampara, que com certeza você conversa com muitas mães, vocês trocam muita experiência nesse sentido, você percebe se existe alguma rota, algum meio mais simples de fazer essa inserção da criança com autismo na escola? Algumas dicas que você poderia passar para a mãe que tem seu filho autista e está mandando ele pela escola, começando nesse momento? Qual dica que você daria? E sinais para ela ficar atenta de que esse processo está transcorrendo de uma forma segura? Eu acho que, sim, em primeiro momento, a gente leva o filho para a escola, né? E se a gente ainda não tem um diagnóstico, a escola mesmo vai percebendo sinais, né? E aí a escola vem falar, seu filho está fazendo isso, aquilo, não quer procurar. E aí dá os caminhos, né? Aí vai da família procurar ou não. Se a família procura e vai no médico, o médico dá um diagnóstico, ela volta nessa escola com um diagnóstico e fala, realmente ele é autista. E aí, se precisa de um acompanhante ou não, isso também é feito com a escola e com o profissional, né? Então, tem todo um passo a passo, assim, até chegar no final, né? É importante, né? Eu sempre falo muito isso para as nossas mães do centro de referência. Quando a escola está recebendo esse aluno pela primeira vez, ela também falar sobre as especificidades dessa criança. Né? Chegar na escola, olha, meu filho tem dificuldade com isso, meu filho tem dificuldade com aquilo. Porque como cada criança é única e cada autista tem um comportamento diferente, por mais que aquele professor já tenha vivenciado com outros autistas, é um autista novo que está chegando. E uma queixa que eu tenho, que já me chegou de algumas mães atípicas, é no sentido da agressividade. Que eu já vi casos da mãe tirar o filho da escola porque ele estava sendo agressivo ali naquele ambiente escolar. Vocês têm alguma sugestão nesse aspecto? Obviamente que é aquela sugestão de estar sempre fazendo as terapias, indo atrás de tudo. Mas mesmo que esteja indo atrás de tudo, existe alguma sugestão para estar lidando com esses contextos de violência especificamente, né? Porque muitas vezes, por não entender aquele contexto que o cerca, eles reagem dessa maneira mais efusiva. A agressividade no autismo, ela não é inerente de uma agressividade porque ele tem a intenção de machucar a outra pessoa, né? Aí a gente precisava falar de outras questões, como, por exemplo, a hiperreatividade ao ambiente, né? Todos nossos comportamentos, ele tem um motivo. Quando a criança ela começa a ter uma certa aversão do espaço que ela está, em qualquer contexto, tanto escolar, quanto social, quanto em casa, a gente precisa saber quais são as características dele, o que afeta emocionalmente, psicologicamente e comportamentalmente esse indivíduo, para poder entender o porquê que é que ele fica agressivo, né? Então, às vezes, é um barulho muito grande na escola. Em que momentos ele fica agressivo? A gente precisa saber qual é o contexto desse ambiente que está afetando ele, para tirá-lo, para poder trabalhar. Qual o gatilho? Qual o gatilho? Toda ação Exato, tem uma a palavra reação, é essa. né? O que está provocando que ele tenha essa agressividade? Aí a gente tem que ver se ele é verbal, se ele é não verbal. Porque muitas vezes aquele que não vocaliza absolutamente nada, ele não sabe se comunicar, ele vai se comunicar em comportamentos. Ele vai apresentar a sua dificuldade, ou às vezes pode ser uma dor, gente, uma dor de estômago, uma cólica abdominal. E ele não está conseguindo dizer o que ele tem, ele não está sabendo o que é aquilo que ele está sentindo, ele não reconhece dor. Então, ele vai tentar dizer para alguém o que está acontecendo de uma forma que ele sabe, né? Então, não é uma agressividade, né? Que a gente fala assim para mim, nossa, seu filho é autista, não parece. Lógico, não tem cara de autista, porque autista não tem fisionomia, não tem cara nenhuma, testa, né? Nossa, ele é agressivo? A primeira coisa que as pessoas perguntam, existe um estigma, né? Tem o estigma de ser agressivo. Falando ainda de educação, há avanços tecnológicos que possam ajudar na educação e também no desenvolvimento das pessoas com autismo?
Dentro das especificidades do autista, a gente tem alguns meios, né, tecnológicos, sim, né, como a tecnologia, por exemplo, assistiva, né, existem autistas não verbais que a gente, na verdade, educa, né, e orienta os pais a tentar usar meios de comunicação. Então, ontem, até lá no simpósio, tinha uma fala sobre comunicação alternativa aumentativa. Existem meios que você pode oferecer para esse autista poder se comunicar, por exemplo, né, poder utilizar de algumas tecnologias para poder aprender conteúdos mais adaptados e acessíveis para que ele desenvolva a alfabetização, por exemplo, matemática, etc. Vários meios. E o mercado de trabalho, como ele tem lidado com isso? Ele tem aberto as portas, Michele? Fala, Michele. Você como mãe. Eu acho que o mercado de trabalho, assim, ainda não cheguei nessa fase, né, do mercado de trabalho. Mas, pelo que a gente vê, existem algumas empresas, alguns lugares em Araraquara que tem os PCDs, os autistas, tudo. Mas eu acho que ainda é pouco, né, para uma realidade da nossa cidade, assim. A adesão é muito pouca. Na verdade, falta uma compreensão social dos aspectos do autismo, né? Eu acho que muitas vezes os pais e mães, certos de alguma forma, tentam proteger, né? Não deixam sair para o mundo lá fora que sabe que a pedrada vai ser violenta. São muito ingênuos, né? Sim. Eles têm uma ingenuidade, uma dificuldade de entender, por exemplo, metáfora, duplo sentido, a maldade do outro, as intenções do outro. Então, fica bem complicado mesmo. Mas tem algumas empresas em Araraquara que acolhem, né, que tem programas aí até em convênio com instituições que capacitam para o mercado de trabalho. Né? Tem algumas empresas que até procuram um centro de referência do autismo para vagas PCD, mas ainda naquela orientação assim, olha, um autista leve, que não tenha deficiência intelectual e tudo mais. Então, ainda há esse estigma e há essa dificuldade de entender. Karina, nós estamos aqui no espaço onde os vereadores criam, debatem, aprovam leis que mexem com o dia a dia da sociedade. Eu até uso muito o bordão de que tudo que acontece na cidade passa pela Câmara Municipal, como um convite para que as pessoas acompanhem. Ajudem a ampliar a transparência do que acontece aqui dentro. E eu quero te perguntar sobre os avanços legislativos e direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, o que se conquistou em Araraquara, o que passou aqui pela Câmara, o que foi debatido e votado aqui dentro, e em especial no ambiente escolar. Ainda a gente tem muito que avançar, muito mesmo, né? Apesar de Araraquara ainda estar à frente de muitos municípios, acho que ainda a gente precisa ir moldando, né, algumas questões. A gente fala, às vezes, das questões educacionais, a gente tem aí a Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem normas técnicas do MEC que já auxiliam muito na definição de algumas questões escolares, mas ainda a gente precisa avanço. Ainda, Chico, é muito difícil para uma mãe, aí agora eu falando um pouco como mãe, às vezes nós chegamos em escolas, né, não só da rede, mas às vezes em escola particular, quando a gente não consegue vaga na rede, que nos olham e falam, olha, nossa escola não está preparada para receber o teu filho. Então, assim, num tempo que nós vivemos com pessoa com deficiência dentro da inclusão escolar ainda, já há bastante tempo, é muito difícil você ouvir ainda, é inaceitável uma escola chegar para uma mãe ainda e dizer para ela que não está preparada para receber uma pessoa com deficiência, de uma forma geral, não só da questão do autismo, né? Então, ainda isso acontece. Existem barreiras muito grandes que a gente precisa enfrentar no nosso dia a dia. O Legislativo, essa Casa de Lei, está sempre de portas abertas para a demanda do autismo. Então, tudo que a gente consegue estar trazendo, nós sempre temos aí a adesão de todos os vereadores, independente de qualquer coisa, todos os vereadores abraçam a causa. Todos, né, Luna? Sim. A gente não tem essa dificuldade. Então, sempre quando surgem demandas, né, Mi? A gente vem trazendo para a Câmara Municipal e eles têm aí aperfeiçoado o que a gente solicita, né? Isso para a pessoa com deficiência de forma geral. É porque a nível municipal é bem complicado a gente mudar as coisas nesse âmbito. Tudo que dá para fazer, meio que a gente já fez, entendeu? Não tem mais muito que a gente possa fazer na posição de vereador, além de
sermos estandartes de conscientização. Sim. Então, eu acho assim, se houvesse algum vereador se opondo a isso aqui, pelo amor de Deus, que ser humano bizarro, né? Eu acho que tudo que for da diferença, a gente tem que abraçar e procurar fazer um mundo cada vez mais inclusivo. Aí eu te pergunto, e a nível nacional, tem alguma coisa tramitando no Congresso, algum projeto de lei que você acha importante para os autistas? Olha, a gente já teve o avanço na carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista, isso foi muito importante, isso já tramitou, cordão do girassol. Eu vi a nível estadual agora que o governador assinou o professor de apoio na rede do estado, né, o professor assistencial, né, tem um nome diferente. A gente ainda precisa entender um pouco qual é a atribuição desse profissional. Que mais? A lei do autista já foi um avanço para garantir os direitos do autista como qualquer pessoa com deficiência. Então, isso já auxilia muito. O atendimento prioritário nos estabelecimentos aí de saúde e públicos. Enfim, tem muita coisa, né, que ainda pode surgir. Eu acho que, como a aluna falou, né, o legislativo, às vezes, ele fica um pouco restrito nessa questão. Mas eu acho que há uma necessidade de revisar muita coisa. E de se fazer compreender melhor as leis que já existam também. Com certeza. E para o que precisar, conte com esta casa. Deixa eu fazer aqui uma breve pausa para a identificação. Esse é um podcast da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara, dentro das atividades do Abril Azul, um mês dedicado à conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Esse podcast é organizado pela Escola do Legislativo, como eu disse, e faz parte de um conjunto de fóruns temáticos que foram criados aqui na Câmara Municipal, justamente para tratar de assuntos que estão aqui no nosso cotidiano, no dia a dia da nossa sociedade. São vários fóruns que permitem a realização de debates, de exposições, de palestras e também de podcasts e outras atividades. Continuando aqui com a nossa conversa, nós estamos conversando hoje com a Karina Maia, gestora do Centro de Referência do Autismo, também a Michele Neves, que é presidenta da Associação das Mães de Pessoas com Autismo. Pergunto para a Karina, como o TEA afeta a saúde mental dos indivíduos e das suas famílias, que são amplamente impactadas também, né? Ontem, inclusive, a gente abordou esse tema no simpósio, foi de muita relevância, porque a gente precisa cuidar de quem cuida, né? Então, o impacto do diagnóstico, ele já traz um estigma muito grande para essa família, porque ela tem que mudar tudo o que ela tinha de perspectiva em relação àquele filho, né? Então, já impacta consideravelmente, principalmente a mãe, né? Isso gera um conflito familiar muito grande, né? A família não entende o que é aquela condição. A família que eu digo assim, a família fora daquela casa. Então, avô, avó, tio, tia, né? E tudo cai sobre a mãe. Existe culpabilização nessa relação? Exatamente. Querer achar um culpado para isso? A gente pergunta, mas por quê? O que eu fiz, né, Michele? Por que eu? Por que eu? O que aconteceu durante a gestação? A culpa foi minha? Será que eu comi alguma coisa que eu não deveria? Sabe? Porque você ainda não absorveu o que é aquilo. Tem mãe que tem um diagnóstico e ela fala, mas o que é autismo? Eu achei que meu filho tinha uma outra coisa, falo outro nome, mas autismo nunca passou pelo conhecimento dessa família. Então, assim, é muito conflituoso durante o tempo. Se essa família ela não busca ajuda, ela não tem uma luz no fim do túnel, ou um túnel, alguém que direciona para uma orientação, para informação, se ela não busca, ela busca em locais errados, como o Google, por exemplo, vai na internet buscar informação, ela vai impactar muito no desenvolvimento dessa pessoa. Porque ela não vai buscar o tratamento correto, ela não vai buscar a orientação correta. Então, mexe sim, Chico, mexe com a família toda, mexe com o relacionamento do casal. A gente tem uma estatística, né, um estudo aí de 2012 do Instituto Baresi, que fala que 78% dos casais se separam, né, quando tem um diagnóstico da criança, até os 5 anos esse casal se separa. Um diagnóstico de autismo, de doenças raras, de qualquer deficiência. Então, todo esse cuidado cai sobre a mãe, na maioria dos casos.
né? Então, vamos dizer assim que 70% dos casos as mães ficam sobrecarregadas, né? No Centro de Referência do Autismo hoje a gente tem esse afago para as mães, né? Ali é um porto seguro para que elas possam chegar e ser acolhidas e entender o que está se passando, porque é um contexto muito amplo, né? Muita coisa acontecendo ali. Então, a gente tem parcerias com o Centro de Referência da Mulher para atendimento de mães atípicas, que é um grupo de mães que se reúnem às quintas-feiras, das 8 às 9 horas, com uma psicóloga lá. A gente tem atendimento psicológico individual lá no centro também. A PICS auxilia muito, que são as práticas integrativas complementares de saúde. Então, tem lá todo um suporte que a gente consegue estar direcionando de acordo com a necessidade de cada um. Situações de estresse, Michele, o que pode ser feito para reduzir, para melhorar um pouco o bem-estar das famílias, claro, dos cuidadores, né? Só complementando o que a Ká falou, eu acho que a gente que tem o filho autista, a gente tem uma vida antes e uma vida após, né? Então, tudo tem que ser remanejado mesmo, porque é praticamente metade dedicado a eles e a outra metade para quem tem outros filhos, geralmente, né? Tudo tem que ser meio a sobra, assim, né? Então, é muito difícil, assim, é um estresse diário, né? A gente fala que a gente vive dia a dia, né? A gente não faz muito plano, a gente não então, a gente vai vivendo hoje, deu certo, tá tudo bem, vamos para amanhã. Então, é sempre assim. Vocês, por tudo que foi colocado aqui, me deixaram claro que acaba ocorrendo um isolamento social, um bullying da sociedade, às vezes até dentro da própria família. Exato. Como se pode prevenir essas situações e como lidar com elas? Eu pergunto para a Michele. É muito difícil essa socialização, né? Porque como cada autista é de um jeito, a gente pode, por exemplo, hoje eu quero ir num restaurante. Mas antes de ir ao restaurante, a gente pensa 1000 vezes, vou ou não vou? Aí a gente pensa, o que pode acontecer, se vai ter algum gatilho, se vai acontecer alguma coisa. Geralmente a gente não vai, por causa desse pós, né, do que pode acontecer lá. Então, por isso eu acho que tem esse isolamento, porque a gente pensa no outro. Não tem como não pensar o não que o outro... Não é isolamento só da pessoa. Não, é autismo, a família. É a família toda. Isso, a família acaba se isolando, porque a gente pensa muito no outro. Porque o outro não sabe qual é o problema da minha filha, por exemplo. Ela vai se jogar no chão, fazer um escândalo. A pessoa que está do lado pode falar, nossa, mas, né, dá um jeito da sua filha parar. Mas não é. É uma questão ambiental. Por que ocasionou dela se jogar no chão? O que está acontecendo? E isso é o quê? Gatilho. É o gatilho que aconteceu. Isso é o que? Aí vem a falta de informação do outro também, né? Então, para a gente não sofrer o olhar do outro, a gente prefere não ir, não fazer. Então, acaba isolando a criança, a família. E por mais que a gente faça todo um mapa ambiental, né, Michele, de como vai ser, quais são os locais que tem esse gatilho, às vezes pode ser um gatilho novo que a gente não descobriu, vai descobrir no local, né, que aconteceu ali, a gente não sabe. Então, até para ir ao shopping, às vezes você tem que passar longe de algumas lojas, porque a gente sabe que aquela loja ali vai dar um gatilho comportamental. Pode ser a cor. Pode ser, não, às vezes nem é isso. Um personagem que ele é fixado, que ele sabe que tem dentro daquela loja, uma loja de brinquedos, por exemplo. Às vezes ele vai entrar e só para olhar o brinquedo, mas às vezes ele vai querer levar um brinquedo de R$500 e você não tem R$500, né? E a gente nunca vai, não. A maioria das crianças. Não né? é assim? E aí o autista ele não entende por que não. É diferente de você falar assim, filho, hoje você não me pede isso porque eu não vou ter dinheiro para comprar. Não tem como. Então, assim, a gente aprende muito dentro desse universo a não julgar mais ninguém. Sim. Então, quantas vezes antes de eu ser mãe de autista, Chico, eu entrei num supermercado e uma criança se jogando no chão e falava, nossa, mas que criança mal criada. Essa mãe não pode comprar o chocolate para essa criança que ela está querendo.
E não é, e muitas vezes aquela mãe realmente está com uma dificuldade ali. Então, gente, se vê alguma criança se jogando no supermercado ou em qualquer lugar, dê um apoio para essa mãe, porque muitas vezes ela também está ali sem saber o que fazer naquele momento, está constrangida e tudo mais. E até às vezes a criança tem alguma neurodivergência aí que ainda não foi identificada e está tendo essa reatividade justamente porque está num ambiente público que geralmente causa muita pressão, Sim. né? Então, acho que dentro desse conhecimento a gente já tem muito mais aparelhos para ter noção. Sensibilidade, né? Sensibilidade. Nós estamos aqui com representantes de 2 entidades, serviços, a Associação das Famílias, né? Acima de tudo, a Ampara, das mães, e também a coordenadora do Centro de Referência. Eu quero te perguntar, Karina, quais são os serviços e programas, se tem mais alguma coisa na cidade que possa ajudar, que atue com autismo. E tudo que o centro oferece, né, para quem está nos assistindo. Até, assim, acho que antes disso, eu queria que você desse um passo a passo para a gente. Eu identifiquei meu filho autista. Vejo ali fortes sinais de que ele seja autista. Para onde que eu vou? Exato. Quais serviços que eu vou? Porque eu sei que às vezes não é direto no centro de referência. Às vezes vai ter que passar ali na rede pública, enfim. E aí eu queria que você fosse bem didática com essa questão. A criança tem um desenvolvimento atípico. A mãe de primeira viagem, de repente, ela fica mais em dúvida, ela tem um pouco de dificuldade de assimilar. Tem alguns casos em que a mãe já tem outros filhos, então consegue fazer uma comparação maior. Mas a criança, ela teve um atraso de fala, ela tem um atraso de desenvolvimento motor. Eu estou detectando que ela não está se desenvolvendo de uma forma habitual, porque inevitavelmente a gente compara os nossos filhos com os outros, E né? aí a gente volta naquelas características que você disse lá no Também. início, desde o recém-nascido. Ou assim, eu estou vendo que meu sobrinho está desenvolvendo coisas que o meu filho não está. Procura o centro de saúde, a unidade básica de saúde, o pediatra da unidade básica. Converse sempre com o médico. Hoje os médicos eles estão tendo uma visão maior para essas questões de atraso de neurodesenvolvimento. Então, pede um encaminhamento para um neurologista. Então, o primeiro passo, Luna, unidade de saúde básica, tá? Postinho do bairro. Pede um encaminhamento para o centro de referência. Vai para o centro de referência, vai marcar com o neurologista do centro. Ele vai fazer, né, ali toda uma avaliação. Se ele tiver que pedir algum exame, ele vai pedir, dependendo do relato dessa família. E aí ele vai encaminhar para o centro de referência do autismo, caso ele suspeite de autismo, para fazer uma avaliação da equipe multidisciplinar. E aí todo o processo se inicia, né? Tudo vai depender do que é relatado pela família, porque o diagnóstico do autismo, ele é clínico, né? Se ele pedir algum exame, alguma coisa nesse sentido, é porque ele pode estar suspeitando de outras questões, né? Então, precisa se descartar essas questões clínicas, né, físicas, para poder verificar as questões comportamentais, para entrar dentro aí do que preconiza, né, os critérios do DSM-5, que são os diagnósticos médicos de saúde mental e todos os protocolos de diagnóstico do autismo para a gente poder fechar um diagnóstico efetivamente. O serviço público que nós temos em Araraquara é o suficiente ou precisa de mais e o quê? Mais o quê? Hoje lá o que nós temos? Nós temos na equipe multidisciplinar fono, psico, né, que é psicóloga, a terapia ocupacional, o neurologista, caso essa criança precise de algum complemento, fisioterapia ou alguma outra assistência, a gente encaminha para a rede, né? Então, o que a gente ainda tem? Hoje uma limitação, né, para estar atendendo uma demanda, porque surgiu um centro de autismo na cidade, então todo mundo procura o centro. Então, falta pessoal. Isso né? assim eu já falar. A Que gente tinha que ser essa ampliado, limitação. ter mais gente. Porque Nós a ganhamos. demanda E eu adiciono ao comentário da Luna também uma pergunta, né? Existe formação dos servidores em Araraquara para lidar com a questão? Dos servidores, Dos de toda a servidores rede. municipais, de toda a rede. Nós estamos tentando fazer isso sempre, né, a gente Luna? tava Nós até já fizemos aqui conversando formação. antes, porque não tem, assim, uma fixa não tem, mas a gente vai trabalhar Nós precisamos isso, inclusive, direcionar, como caso. né, na verdade, assim, para os órgãos de saúde, para entender um pouco mais a condição, para ver também o acesso dessa pessoa à saúde, como se comportar quando chega um autista, por exemplo, no posto, como manejar esse autista numa situação de risco dentro de uma UPA, por exemplo, né? Quando uma emergência, unidade de emergência vai atender na residência um surto, por exemplo, de uma criança com autismo,
como que eu tenho que fazer. Então, isso tudo a gente precisa fazer, né, constantemente. Dentro da educação, né, dentro da assistência, a gente precisa movimentar isso, né, constantemente, sim. O que fica muito difícil é a disponibilidade, às vezes, do servidor em poder se deslocar para poder fazer essas formações. Você já descreveu o centro de referência como um todo? Sim. Tá na descrição, então está completo. E o que mais só precisa? Só para complementar a ampliação, né, que a aluna fala, então precisa de pessoal. Nós tivemos já a aprovação, né, na última OP da pessoa com deficiência o ano passado, em maio. Nós ganhamos a ampliação e a reforma do espaço para que a gente possa aí ampliar os serviços e oferecer mais condições para eles, né, poder chamar logo essa nossa fila de espera. Você fala da ampliação do centro, a aluna comentou que de repente começou a aparecer gente em tudo quanto é lado. Isso aí me remete a uns 20 anos, quando eu comecei a observar na cidade deficientes trabalhando com estacionamentos aqui no centro, em supermercado, tudo. De repente começou a brotar gente para tudo quanto é lado, eles eram invisíveis, gente, para a sociedade. Sim. E aquilo foi uma baita de uma inclusão. E está acontecendo esse mesmo processo hoje com o autista também, processo de inclusão. Estão saindo da invisibilidade. Exatamente. Esse movimento todo que a Ampara começou em 2016 cresceu muito, né? Muito, consideravelmente. Então, as pessoas começaram a se unir mais, a aparecer mais, ocupar espaços públicos, né? Ter voz. Nós temos autistas aí que são blogueiros, fazem podcasts, né? Participam, né, da sociedade de uma forma geral, são ativistas. Então, isso começou a evidenciar. Tem alguns artistas, né, que têm filhos com autismo, como Marcos Mion, também evidenciou um pouquinho mais o autismo na mídia. E ele é bem militante também, né? Sim, eu percebo, Mion. sim. Então, isso é muito importante, quando celebridades abraçam, né, essas causas E não tem começam a dar visibilidade vergonha de também. mostrar. Sim. Porque muitas famílias ainda a gente precisa orientar. Falar, não, você tem que estar em todo lugar. Autista tem que estar em todo lugar. É um ser humano como qualquer outro. Michele, esse processo de sair da invisibilidade e as famílias encontrarem famílias semelhantes, isso aí ajuda no suporte? Eu falo que quando a gente está no mesmo ambiente é muito melhor. Eu sempre cito o exemplo do cinema inclusivo e da caminhada. São 2 dias que a gente vai leve e volta leve. São 2 dias que você sai de casa, né? Um evento. Né? Assim, são uns eventos específicos para eles, E né? ambientes seguros, né? Todo acima de mundo tudo. se entende, Porque- ninguém vai julgar o filho de ninguém, sabe? Muito pelo contrário, são mães solidárias, a gente acaba uma ajudando a outra ali. Não tem o olhar do outro, da crítica do outro, né? Então, são os dias que a gente mais gosta de ir, né? Porque o que acontece com o outro acontece com a mim, então a gente vai se ajudando e tá tudo bem. Fala um pouco da Ampara, como ela funciona, como é o acolhimento lá. Então, a Ampara, como a Ká falou, foi fundada em 2016 por ela e por outras mães, né, que se encontravam ali em consultório médico e a informação ainda era muito pouca, né, a troca delas aí uma com a outra, e aí elas resolveram de abrir essa associação para ajudar outras mães também, né, e a Ampara foi crescendo muito de lá para cá, né. E então é uma associação de mães mesmo, né, que a gente troca ali, se ajuda. Região toda, né? Da região, e qualquer não só mãe de- pode procurar a Ampara. Pode, Se tiver pode. com dúvida, quiser ter ali, porque eu percebo que Tem um essas redes... acolhimento, né? Essas redes de acolhimento nessas questões diferenciadas, né? Doenças raras, autismo, síndrome de Down, a rede de acolhimento é muito importante. Porque você está ali entre pessoas que você sabe que sabem o que você está passando, né? E aí informar para quem está nos assistindo que a gente vai estar colocando todas as informações aqui sobre o centro de referência, telefone, na descrição desse vídeo, tá? Então, aí depois vocês passem certinho todas as informações para nós, para a gente informar quem está assistindo. Karina, mais alguma coisa a acrescentar? Estamos chegando ao final do podcast. Nós falamos tudo, né? Michele? Não, eu só queria falar assim, quem gostaria de fazer parte da Ampara, a gente é um grupo de WhatsApp hoje, focado mais no WhatsApp, mas a gente quer crescer e quer ter uma sede física para dar esse suporte psicológico para a família, um contraturno para a criançada, porque a gente às vezes deixa de manhã e à tarde. O que faz à tarde? As terapias e mais alguma outra coisa. Então a gente quer que a Ampara cresça e ajuda também essas famílias, não só no celular, né? Uma ajuda ali, não só online, uma ajuda mais física, mais
pessoalmente, né? Luna, eu acho que hoje a gente sai daqui aprendendo um pouco mais, um pouco mais sensível e, acima de tudo, que vocês se sintam acolhidas aqui nesta casa. E esse podcast tem, de fato, esse objetivo de levar informação. Hoje nós aprendemos, né? Com espero certeza, que a gente você sempre também, aprende muito aqui. Quando eu espero faz. que você que está assistindo também aprenda como nós aprendemos aqui neste podcast Abril Azul, da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara. Sua saudação final, Karina? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder levar informação, né? Enaltecer o trabalho do Legislativo, da Escola do Legislativo, em trazer temas tão significativos e importantes para a população, para que a gente torne Araraquara cada vez mais uma sociedade inclusiva e igualitária para todos, né? Que todos nós podemos estar aí em todos os meios com os nossos filhos, né? E que as pessoas tenham sempre informação de qualidade, sem constrangimento. Leve e à vontade. É isso aí. Michele? Só complementando o que a Ká falou, eu sempre falo que a gente vive na bolha e a gente tem que furar essa bolha, né? E você furando a bolha, você tem um olhar mais empático, um olhar mais resiliente com o outro. E é isso que a gente precisa. Com isso, a gente vai ter uma sociedade mais justa, mais inclusiva, que é isso que a gente deseja para os nossos filhos. Presidente da Escola do Legislativo, vereadora Luna Meia. Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente vocês por terem somado aqui conosco hoje. Acho que, como eu falei, é uma pauta muito relevante e é justamente esse o objetivo do fórum. A gente quer estar revisitando esses temas sempre, porque não pode parar de falar disso. Não pode, porque quando a gente só tem que parar de falar isso quando, sei lá, as pessoas olharem para o transtorno do espectro autista como algo totalmente normal, comum, de boa. Aí a gente para de falar disso, mas eu acho que, infelizmente, vai levar um tempo. Então, a gente vai na contracorrente aí, informando as pessoas e levando essa informação. Agradeço imensamente pelo que vocês têm feito por esse nicho, né? Tanto pelas pessoas que têm o espectro, quanto pelas famílias, que também precisam de muito apoio para estar compreendendo aí a situação pelas quais estão passando. Então, para quem está assistindo de casa, a gente já passou aqui os canais, procurem ajuda, vão procurar se informar, porque por mais que pareça difícil, essa dificuldade vem muito do desconhecimento, e quando a gente está informado, a gente consegue navegar melhor por esses mares, tá certo? Muito, muito obrigada mesmo. Obrigado, Luna, obrigado, Karina, obrigado, Michele. Este foi um podcast da Escola do Legislativo e desta vez nós tratamos do Abril Azul, um mês dedicado à conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Você tem outros podcasts nas redes sociais da Câmara que você pode acompanhar, que já foram realizados, e aguarde que vem outros aí pela frente, ok? Até mais.